Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias. Presidente, só para justificar aqui, o vereador Charles não poderá estar presente hoje devido a um compromisso já agendado anteriormente no Rio de Janeiro. Infelizmente, não conseguirá chegar por conta do horário. Justificado, vereador. Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colotti Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 35ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Comissões permanentes em conjunto: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 29/2014, Lei Orçamentária Anual, Exercício 2015, tempestividade, legitimidade, legalidade, estimativa de receita, fixação de despesa. Relatores: Luiz Fernando Colotti Júnior e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, o regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto com a conclusão ao final. Obviamente, e de ordem legal, recebemos o projeto de lei acima epigrafado, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que objetiva como princípio constitucional submeter a este Parlamento, para apreciação e exame, a Lei de Meios para o próximo exercício financeiro de 2015, cuja previsão da receita e fixação da despesa, de forma equilibrada, é de R$ 178 milhões, correspondendo às receitas e despesas do Executivo e Legislativo. A proposta está acompanhada pela mensagem expositiva e o projeto, evidentemente, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos na Lei nº 4.320, 64, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de orçamento público foi encaminhado a esta Câmara tempestivamente na forma prescrita pela Lei nº 827 de 2006, com observância ao Plano Plurianual de Investimento e, consequentemente, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo assim às disposições contidas no parágrafo 5º do artigo 165 da Carta Magna e na Lei Orgânica do Município de Piraí. No momento atual, os administradores públicos encontram-se diante da necessidade de melhor administrarem os recursos às entidades que representam no intuito de promover o bem-estar coletivo. Porém, para que isso ocorra como desejado, faz imprescindível que esses estabeleçam um sistema de acompanhamento orçamentário, possibilitando assim que o orçamento público materialize o programa de ações do governo. A partir da Lei nº 4.320/64 e com a chegada da Lei Complementar número 101/2000, o orçamento ganhou mais status, com a implementação de programas e projetos integrado aos sistemas de contabilidade pública. É evidente que o orçamento pode e deve ser poderoso instrumento de distribuição de renda, como oferta de educação, saúde, transporte público, entre outros, oferecendo mais benefícios às pessoas que somente poderão ter acesso a esses serviços se eles forem ofertados pelo poder público. Notório, com essas breves considerações, o orçamento público é tido como um instrumento de que serve a administração pública no sentido de orientar as ações a serem desenvolvidas para alcançar determinados objetivos e metas, que é denominado de desenvolvimento econômico social. O professor Contabilidade Pública. O professor Deusvaldo Carvalho conceitua com clareza contabilidade pública como o ramo da ciência contábil, que tem como objetivo aplicar os conceitos principais e normas contábeis nos atos e fatos de gestões orçamentárias, financeiras, patrimonial e de compensação, nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e ainda fornecer informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas à sociedade e aos gestores públicos. Não resta a menor dúvida que a contabilidade tem um grande papel na elaboração do orçamento, pois apesar de existirem outros responsáveis pelo planejamento nas instituições públicas, cabe a ela, por seu profissional
a adequação de textos e anexos ao idioma contábil à luz dos princípios normais e determinações legais, assim como a verificação dos limites constitucionais, tais como o de saúde, educação, pessoal, repasse ao Poder Legislativo, dentre outros que foram conquistas da sociedade. Nessa esteira, o orçamento considerado como técnico, administrativo e político torna-se um instrumento poderoso e eficaz na fiscalização da sociedade, especialmente no caso concreto do Poder Legislativo Municipal, e esta proposta, ora apresentada, confirma a obediência desses princípios para esta Casa. No Brasil, o orçamento público da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios é, em princípio, documento anualmente aprovado com a finalidade de evidenciar em termos qualitativos e quantitativos, física e monetariamente, as políticas econômico-financeiro e programa de trabalho que o governo pretende executar no período de um ano. Certamente, no âmbito municipal, podemos dizer que a elaboração do orçamento designa o momento em que o poder público local, tendo em vista suas funções e competências, define os programas e projetos e atividades que irá empreender, ficando assim expresso como um ato preventivo e autorizativo das despesas do município, deve efetuar um único exercício: planejamento municipal. É a propósito do professor Azevedo o entendimento que o planejamento municipal tem a função de pensar a cidade a curto, médio e longo prazo e compatibilizar as políticas setoriais e as intervenções pontuais com os objetivos ali estabelecidos. Sob este prisma, o planejamento nada mais é do que a forma de programar e administrar o futuro. Tal procedimento parte de premissas pré-definidas, capazes de promover segurança, garantia, eficácia, eficiência, quantificação, qualificação, avaliação e concretamente na tomada de decisões. Nos parece, portanto, que o projeto atende às premissas elencadas. A gestão perante dispositivos legais. O contrato orçamentário é lei e seu processo de construção também obedece a dispositivos legais. A Constituição determina a elaboração da Lei de Meios com base em 3 instrumentos: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a própria Lei Orçamentária Anual, a LOA. Em sendo assim, uma administração pública coerente, responsável e transparente deve priorizar o planejamento como um esboço dos objetivos da administração e como meio para alimentar a execução e permitir o controle que se busca. Na gestão pública, sob o ponto de vista gerencial e respeito pelas leis em cumprimento da responsabilidade social, depositada sobre as entidades públicas, aliada à boa contabilidade, comprovará sempre todas as suas previsões e realizações. Portanto, esse projeto de orçamento público, as comissões indicadas por seus relatores assinados, submetem ao douto plenário a decisão final por sua soberania e recomendam pela procedência do projeto a sua consequente aprovação. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2014, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação. Processo número 1283 de 2014, projeto de lei número 35/2014, Luiz Fernando Colucci, relatores, Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Para a exposição da matéria examinada, para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação reunidas, veio o projeto de lei número 35/2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que institui o programa Merenda nas Férias e fixa outras providências. Conforme dispõe o capítulo 2, seção 3, em seu artigo 53, da Resolução 378, de 20 de dezembro de 2002, as comissões acima assinaladas reunidas para, em conjunto, apreciarem o projeto de lei, ora encaminhado e emitirem parecer final, o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio dos programas suplementares e materiais didáticos escolares, transporte, alimentação e assistência à saúde, redação dada pela Emenda Constitucional 59 de 2009, grifamos. A presente proposta, assim, visa conceder apoio permanente a estudantes
estudantes que não se restringindo ao mesmo apenas ao período de frequência escolar. Desta forma, o que se garante é a própria efetivação do direito à educação. A rede pública municipal, via de regra, é frequentada por crianças humildes e carentes, pais que trabalham durante o dia e durante as férias não têm condições de proporcionar o almoço para os filhos, e sabemos que nas regiões mais periféricas da cidade, não raras às vezes, falta na mesa o alimento básico. É comprovado por estudos técnicos que a alimentação é fator fundamental para o crescimento e desenvolvimento das crianças, inclusive o intelectual. Durante as férias, a merenda escolar é interrompida. A proposta que apresentamos é um programa que permite aos alunos daquela unidade escolar que no horário do almoço vão à escola para a refeição. Manter a criança e o adolescente alimentados é fator primordial para uma educação boa e sadia dos alunos. Garantir alimento e refeição é função do município, sendo o mínimo que podemos propor aos nossos alunos. De acordo com o artigo 215, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previsto no artigo 204 e artigo 208 da Constituição Federal, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e de outras dotações do orçamento do município. As despesas recorrentes dessa lei correrão por dotação orçamentária própria, que, se sendo necessárias, serão suplementadas conforme o artigo 9º do projeto. Sob o prisma de sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da Lei Orgânica do município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 35/2014, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, relator da Comissão de Educação. Conclusão das comissões pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2014, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, presidente da Comissão de Educação e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Alzemiro dos Santos Dias, vice-presidente da Comissão de Educação. Ofício número 145/2014, ao ilustríssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Ilustríssimo senhor presidente, servimos-nos do presente para solicitar a vossa senhoria o agendamento do plenário da Câmara para o dia 12 de dezembro de 2014, às 19 horas. Nesta data estaremos realizando audiência pública para discussão e aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, elaborado pela empresa Valengi Engenharia, através de recursos da Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a AGEVAP. A necessidade de aprovação do referido plano é uma condicionante para que o município consiga acessar recursos federais de saneamento, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 26 do Decreto Federal número 7.217 de 2010, que regulamenta a Lei Federal número 11.445 de 2007. A saber, após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento básico elaborado pelo titular dos serviços será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamento geridos ou administrados por órgão e entidade da administração pública federal quando destinados a serviços de saneamento básico. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Mário Luiz Dias Amaro, secretário municipal do Meio Ambiente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vossa excelência, companheiros vereadores, público presente. A gente aqui vai falar um pouquinho, para a gente ver como é que a gente cresceu nesse período da democracia aqui no Brasil. Vivemos um período de 20 anos de ditadura militar, onde os militares cometeram uma série de atrocidades, tirando vidas, e foi assim um movimento que a gente observou. Todo mundo sabe que a Companhia de Inteligência Americana, a CIA, é um órgão de inteligência dos Estados Unidos que até bem pouco tempo estava espionando até todos os governos aqui, inclusive a Dilma Rousseff. O Edward Snowden colocou aí como é que eram as empresas que eram espionadas e vida de pessoas, de empresários, inclusive da própria presidente da República.
a CIA planejou um projeto, toda a América do Sul ficava na mão de generais, tudo dominado por militares e cometendo atrocidades assim absurdas, que no Brasil não foi diferente, na Argentina, no Chile, e vivemos uma ditadura durante 20 anos. Aquilo se esgota, o poder se esgota, mesmo com o poder das armas, ele se esgota, e chegou a hora realmente de fazer a inversão de valores. Aqui no Brasil, ficava um homem nos bastidores que tinha um poder gigantesco, Golbery Couto e Silva. E só passava para a presidência da República quem tivesse passado como o general que comandava o SNI, Serviço Nacional de Informação, que era o órgão que espionava todos nós e tinha lá uma ficha cadastral de quem devia morrer, de quem devia desaparecer, de quem tinha que ir para países vizinhos, alguns que eles deixavam sair. Vivemos 20 anos. O Figueiredo entrou, com a força realmente que foi se lidando ali, a gente tinha um bipartidarismo, era a Arena e o PMDB, era a MDB que chamava na época. Chegou-se a um momento das eleições indiretas, feita pelo Congresso. Teve a emenda Dante Oliveira, não passou, que era para eleição direta, fizeram-se eleição indireta. A intenção deles era o Mário Andreasa, que era um militar também, tinha sido ministro do interior, tinha construído a ponte Rio-Niterói, e não deu certo. O Maluf acabou vencendo internamente lá e foi bater chapa com Tancredo Neves. E acabou o Tancredo Neves sendo vitorioso. Acabou não tomando posse, mas ali a esperteza de pessoas que eram já do antigo PFL, um deles o Sarney, foi seu vice do Tancredo Neves. O Tancredo lá foi acometido, até hoje não se sabe bem ao certo, acometido de uma doença, não chegou a tomar posse. Chegaram-se a um acordo, ficou o Sarney. O Sarney começou a mexer com uma inflação de 1000% ao ano. Aí ele chamou uma equipe econômica, cometeu naquela época o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Em 21 estados da federação, eles ganharam, em 22 eles ganharam em 21. Só lá em Sergipe, que teve uma divergência, ganhou um cara que não era do PMDB. Terminou a eleição, ele abriu as pernas, a inflação voltou, o Brasil voltou à desordem econômica novamente, que ele tinha feito na época o plano cruzado com o Dilson Funaro. E o Sarney, depois, para aumentar o mandato dele, ele fez mais uma negociata de bastidores, negociou com o Congresso, distribuiu rede de televisão, rádio, uma série de dinheiro que foi comprado dos parlamentares. Ele ficou até 89. Veio o caçador de Marajá, que era o Collor de Mello, lá de Alagoas. A Globo abraçou, destruiu o Lula lá com um filho fora do casamento, radicalismo, e acabou, ganhou o Collor de Mello. A mesma Globo que tinha colocado, ajudou a tirar. Mas o que foi realmente ali, começou a surgir, gente, inclusive eu tive um momento de vivenciar alguns bastidores aí dessa sujeirada. Eu, na época, era um taxista, de vez em quando alguém me chamava para ir levar um certo cidadão aqui de Piraí, e eu via como é que eram as reuniões empresariais aí para ajudar o Collor de Mello. E o que causou, finalmente, fizeram lá o impeachment do Collor, foi sobra de campanha. Ciúme lá da mulher do Pedro Collor, que o Collor parecia ser um galã terrível e um matador inveterado. Aí ele vai e denuncia. Acabou dando aquele problema todo, teve as sobras de campanha, se descobriu uma série de coisas. Acabaram depois liquidando o PC Farias lá naquela casa dele de praia em Alagoas. O Collor foi embora. Aí, segunda vez que o Brasil é governado por um vice. Teve o Sarney, porque o Tancredo não assumiu, e aí assumiu o Itamar. Itamar Franco realmente foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, foi ter chamado o Fernando Henrique para ser o ministro da Fazenda, que ele trouxe um grupo da Unicamp, fez esse plano real aí, que na época o PT bateu doído e não queria de maneira alguma, mas foi o que realmente botou o Brasil nos trilhos. Esse plano real é realmente, eu reconheço, foi uma conquista do Itamar Franco, mas quem fez foi Fernando Henrique. E vários economistas que a gente tinha na Unicamp, a Universidade de Campinas. O Brasil realmente esqueceu aquela era inflacionária,
Se fez no início a URV, logo depois entrou o Plano Real, e é o que a gente vive hoje. Até hoje a própria a presidenta da República está escolhendo uma nova equipe para ver se bota a economia nos trilhos. O Brasil começa realmente uma nova era econômica. Ela já escolheu esses ministros, vai ser Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e esse Alexandre Tombini no Banco Central, para tentar realmente botar o Brasil no trilho do desenvolvimento. Tem que realmente hoje o Brasil voltar a crescer a nossa indústria, novos investimentos aí na infraestrutura. O que eu quero dizer também é que, infelizmente, a gente vive um momento difícil da história do país, que é o negócio da corrupção. Começou de muitos e muitos anos, isso não é de hoje. Aí o que está acontecendo, por exemplo? Campanhas eleitorais. Gente, alguma coisa está errado. Como é que pode um deputado, fiz as contas hoje, um deputado ganha em 4 anos lá em Brasília, o salário dele é R$ 29.723, você somando os 4 anos, dá 1.200.000, 1.240.000. Líquido, dá 900 mil, 910 mil. Isso nos 4 anos, não dá R$1 milhão. Como é que pode o cara gastar 5 milhões para se eleger? Onde que está a lógica disso? O cara gasta 5 para ganhar 1,200, está até aumentando agora, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, eles vão passar para 33.949. O aumento do Supremo lá praticamente acompanha. Então eu digo para vocês, alguma coisa está de errado. Aí a gente fala assim, corrupção na Petrobras. Muito bem, corrupção na Petrobras. Mas aí se a gente começar a olhar um pouquinho no retrovisor, teve a corrupção, que foi a campanha do Collor de Mello, a sobra de campanha do PC Farias, que ele falava que aquilo era sobra de campanha, que uma certa quantidade de dinheiro ficou no Uruguai, alguma coisa ficou aqui circulando, e um presente ou outro de um empresário, e que tinha sobra de campanha. Foi o PC Farias, o tesoureiro dele na época da campanha. Aí a gente vê Mensalão Mineiro, em que o Eduardo Azeredo renunciou ao mandato dele recentemente, porque tinha o Mensalão Mineiro, e o cara que depois apareceu, que fazia todas as mágicas do dinheiro do mensalão do PT, o carequinha lá, de onde que ele veio? Aonde que são os bancos que faziam as operações? De Belo Horizonte. É o BMG, é o Banco Rural, ali na Rua Espírito Santo, ali em Belo Horizonte. E, quer dizer, tudo uma coisa já que começou a migrar para dentro de quem está no poder. Aí contaminou o partido do qual eu pertenço, que é o PT. Vários nossos dirigentes foram lá para Papuda, cumpriram uma parte muito pequena até, eu acho, de pena. Aí agora eu estou com uma revista aqui, do Mensalão Paulista. Está aqui, fim da linha. Polícia Federal indiciou 33 executivos, ex-funcionários e servidores, entre eles o presidente da CPTM, pelo cartel em São Paulo. A Polícia Federal concluiu na semana passada uma investigação de 6 anos, indiciou 33 executivos, ex-diretores e funcionários estatais acusados da participação no cartel que fraudou licitações do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, de 98 a 2008, nas gestões Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, todos os PSDB, à frente do governo de São Paulo. Na lista de indiciados estão o atual presidente da CPTM, Mário Manuel Bandeira, o gerente de operações da companhia José Luiz Lavorenta e os ex-diretores João Roberto Zamboni e Ademir Venâncio de Araújo. Investigações localizaram e bloquearam contas na Suíça de Zamboni, com saldo de $800 mil, e de Araújo com $1.200.000. A Polícia Federal diz também ter encontrado irregularidade de ex-diretores de empresas como Siemens, multinacional alemã, Alstom, multinacional francesa, Mitsui, japonesa, Bombardier, que fabrica aviões, inclusive, americana. As investigações trafegavam em marcha lenta até o ano passado, quando a Siemens fez acordo no Conselho de Administração de Defesa Econômica, CAD, e assumiu a participação no cartel. O caso ganhou ainda mais tração depois que o ex-diretor da empresa, Everton Heimer,
deu detalhes do acerto em um depoimento da Polícia Federal. As conclusões da polícia foram encaminhadas agora ao Ministério Público, que vai analisar 102 volumes e decidir se oferece ou não denúncia à Justiça. Os promotores e procuradores cuidaram do caso, estiveram na semana passada em Berna, na Suíça, para investigar uma outra trilha importante, o elo que fazia o dinheiro circular entre os empresários e funcionários públicos. Eles localizaram 23 contas naquele país sob comando do lobista Arthur Teixeira, pelas quais suspeitam que passaria o dinheiro da corrupção. O esquema teria desviado pelo menos 835 milhões de dólares durante a década em que esteve em funcionamento de acordo com cálculos do Ministério Público. Vereador. Tem dois políticos aqui, José Aníbal, deputado do PSDB São Paulo, e Rodrigo Garcia, do DEM de São Paulo, que tem fórum privilegiado e está na mão dos ministros do Supremo. Então, o que a gente quer dizer? Tem que entrar uma reforma política, porque é impossível a gente conviver de 2 em 2 anos com eleições, é muita coisa, é muito peso para essa nação, e o investimento privado. Hoje é uma corrida sangrenta para ver quem arrecada mais, para ver quem mais vai pegar dinheiro para poder botar nas campanhas. É um absurdo. Então, acho que tem que haver realmente uma reforma política séria para que a gente veja, porque não tem jeito. Caixa 2 e financiamento privado, e é muito dinheiro gasto nessas campanhas. É um verdadeiro absurdo. Então, corrupção no país está uma coisa epidêmica. Não tem agora, no momento, salvação para qualquer instituição. Sou sincero com vocês, qualquer uma. Olha o cartel de empreiteira que hoje pegaram lá da Petrobras. Vê o número de empresas envolvidas naquilo, o número de executivos, como é que funcionava aquilo. Então é quadrilha, é roubo dos cofres públicos, está em todas as instâncias, em todos os poderes. É uma coisa realmente lamentável. A gente vê agora, tristeza que a gente vê na Polícia Militar, comandante do batalhão de Bangu, comandante do batalhão da Ilha, o chefe do hospital da Polícia Militar lá na Tijuca, tudo envolvido em fraudes astronômicas. Agora, há poucos dias, entraram aqui em Volta Redonda, foram 22 presos. Uma série de policiais. Da onde? Da CRPI, que é o Comando de Polícia do Interior. Agora, a Polícia Federal foi lá, levou um monte de gente. Quer dizer, gente, aonde nós vamos parar? A gente vê um outro caso, eu vou citar para vocês aqui, um negócio daquela nossa colega da Lei Seca lá do Detran. O que é que o juiz? Aquele juiz, ele está todo enrolado, em Búzios. Ele mandou dar quase a cidade inteira de Búzios para um advogado, dizendo que ele era o legítimo proprietário daquelas terras. Teve um dia, parou um transatlântico lá, ele prendeu uma pessoa que ficou presa durante mais de 12 horas para abrir o free shop para ele lá fazer compra lá dentro. E agora fez essa palhaçada aí com a menina no exercício de uma blitz da Lei Seca. O carro sem documento, sem placa, ele sem carteira, mandou prender a menina. E agora vem um outro louco que condena a menina em R$5.000 para dar para o juiz, porque falou que ele não é Deus. Bom, onde nós estamos? Inversão de valores, gente. Isso aí, honestamente, tem hora que a gente fala assim, pô, que país que eu estou vivendo? Como é que eu vou deixar esse mundo para meus filhos, para meus netos? É isso que a gente quer? Então, realmente, precisamos de uma série de coisas nesse país para a gente começar a dar exemplos bons, inclusive para nossas pessoas humildes aí que lutam no dia a dia, trabalhando e pagando seus impostos. Vereador, seu tempo está esgotado, mas vamos passar para a explicação pessoal, só tem Vossa Excelência escrito. Obrigado, então obrigado. Pode continuar, vereador. Só para avisar que já passamos para a explicação pessoal. Então, é só para a gente fazer uma conclusão aqui. O que eu tenho notado, o Brasil, hoje, pelo que a gente observa, a gente tem que ter muito cuidado. A gente vê todo momento o mal sobressaindo em relação às pessoas de bem. Hoje tem pessoas que têm vergonha de dizer que a gente é honesto, que a gente preza pelo bem público, que a gente zela pelas contas públicas, que nós pagamos nossos impostos, que nós honramos. Outra coisa, nosso país, a gente de vez em quando fica observando, a carga tributária desse país, qualquer ser humano, um empresário, pode ser um microempresário, pode ser um mega empresário. A carga tributária é pesada demais. É impossível para nós, cidadão, manter suas contas todas de maneira correta, porque a quantidade de impostos embutidos em alimentos e tudo é uma coisa assim astronômica.
Eu tenho notado, por exemplo, qualquer um que queira montar uma empresa, a série de encargos que nós temos que recolher, se ele for trabalhar de maneira correta, é muito difícil a empresa dele sobreviver. Encargo trabalhista é altíssimo. O Brasil, hoje, um empregado ele custa 100% do valor que você paga para ele em encargos. Hoje a gente vai ver impostos, IPI, ICM, PTU, ISS. Gente, a carga tributária nesse país realmente é uma coisa absurda, precisa dos nossos parlamentares ver isso em Brasília, porque o que nós temos notado, que realmente hoje a gente vai ser muito difícil o nosso povo, porque os impostos, se a gente paga e ele é recolhido, nem sempre ele é bem distribuído. Hoje nós estamos observando, o nosso orçamento, nós vamos votar daqui a pouco, nós vamos observar um detalhe. Tem 41 milhões e 600 para a educação, 47 milhões e 600 para a saúde. O que eu fico observando, a gente tem que ser extremamente fiscalizador para a gente ver o resultado desse dinheiro, porque é um volume muito alto. Hoje a gente gasta com folha de pagamento, gasta com medicamento, gasta lá com o nosso atendente da comunitário de saúde. Então a gente tem que observar isso, como está sendo gasto esse dinheiro, porque é um volume realmente altíssimo. Na educação, por exemplo, a gente tem que colher ótimos resultados. É um valor hoje que a gente tem a meta mínima do governo, só que o nosso município tem, por princípio, geralmente aplica-se o dobro. Se manda 15, o município aplica 30. Então, hoje, a gente tem que colher resultados disso, por isso até que a gente comentou aqui na semana passada, eu acho que nós temos que ser mais fiscais do que, às vezes, ficar toda hora duvidando do que o executor, lá, o gestor público está fazendo. Então, nós temos que realmente trabalhar com extrema assim, prudência no momento da gente ver as contas públicas. Está aí o nosso orçamento, uma previsão, graças a Deus, o município não foi afetado ainda, porque temos crise de todos os tipos pelo mundo afora, mas o nosso orçamento está saindo de 164 para 178. Tudo que a gente tem visto em termos de investimento para a saúde, que eu acho assim, no meu ponto de vista, quer fazer uma ação social é ter uma saúde decente, porque as pessoas que realmente não têm recursos, que hoje um plano de saúde, gente, para qualquer pessoa que ele fez mais de 55 anos, é um preço também absurdo. Os planos de saúde, o governo lá com as suas empresas, as agências reguladoras, é uma vergonha. Eu estou num plano de saúde. Quando eu faço 55 anos, ele quer me botar R$ 1.200 mensais, R$ 1.400 mensais, para você ter um plano com mais atendimento aí das redes de maior complexidade. Uma rede DOR, um hospital samaritano, esses hospitais de ponta de linha, ele quer me cobrar R$ 1.200, R$ 1.400 por pessoa. É impossível. Então, se a nossa saúde aqui no município de Piraí der o atendimento, essa pessoa realmente vai ter um atendimento decente, sem precisar estar botando R$ 1.200 ao mês para poder manter o seu plano de saúde. Isso que a gente, às vezes, vem observando, por exemplo, a gente vê que escola em Piraí só tem escola pública. Nós não temos escola particular no município de Piraí. Tem um pré-escolar, duas escolinhas do pré-escolar e uma outra que tem ali na entrada do asilo, que faz uns cursos profissionalizantes ali. O restante que a gente vê é só escola pública. Por que essa predominância? Porque realmente o ensino público aqui consegue atender até o 2º grau de maneira eficiente. Eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade, não tenha dúvida. Tenho observado, por exemplo, colocou-se o café da manhã para aquelas crianças que fazem o estudo matinal na parte da manhã. A merenda, a gente tem visto, acompanha até nutricionista, todo o cuidado possível, inclusive com aqueles que têm a necessidade de uma alimentação mais balanceada. A gente tem notado isso. E o que eu tenho visto, por exemplo, é que realmente a rede pública hoje, de saúde, a rede de educação, a gente não precisa entrar na fila, tem vaga sobrando nas escolas, é uma outra sorte que a gente tem, porque cansei de ver aí em outros municípios, de pessoas dormindo numa fila para poder conseguir uma vaga na escola. Então, tudo isso que a gente está observando é o fruto dos nossos impostos, é o fruto do retorno daquilo que realmente a nossa população paga como contribuinte dos cofres públicos para poder ver esse retorno desse serviço. Então, tudo isso que a gente tem visto é uma alegria,
para mim, às vezes, que estou aqui com meio século de vida nesse município, vi outras eleições, amanhã eu posso até fazer um histórico aqui também, como é que foi aqui a mudança para a APP, participei dessa mudança aí também, mas o que eu às vezes fico muito feliz é que entrou o Luiz Fernando, uma pessoa que sempre eu tive um carinho todo especial e botou Um minuto, vereador. Piraí conhecido fora das nossas fronteiras. A gente está aqui para receber uma presidente da República na sexta-feira, poderemos entregar alguns pedidos a ela, e vamos ver realmente se o nosso governador aí fica abençoado. Eu sei que a gente tem um prefeito na cidade do Rio de Janeiro que é muito alinhado com a política do Luiz Fernando. Luiz Fernando, ele hoje é reconhecido em Brasília por todos os parlamentares, pela eficiência, como um gestor de obras públicas, e hoje está assumindo o desafio do Rio de Janeiro. Não é fácil, mas acho que Deus há de iluminar. Com mais essa visita de sexta-feira, ele vai fazer o melhor governo do Estado em toda a história de nossa existência aqui. Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Senhor presidente, posso falar daqui? Perfeitamente. Rapidamente, boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público presente, imprensa, os internautas, funcionários dessa casa. Só queria fazer aqui, presidente, um requerimento verbal, na verdade, para que seja feita uma indicação, pedindo à Secretaria do Meio Ambiente, nosso amigo Mário Luiz, que a gente acabou de ler aqui até um pedido dele, um ofício, para que peça para o pessoal dele, assim que possível, dar uma passadinha no bairro Santa Teresa, na Basília. Estive lá nesse sábado, está precisando, a gente sabe que voltou a chuva, graças a Deus voltaram agora as chuvas, e o mato está crescendo muito rápido, e lá já está precisando que passe lá aquela empresa lá, dos azulzinhos lá, para poder fazer uma limpeza no bairro, pedindo encarecidamente aí ao secretário Mário Luiz, que está sempre nos atendendo, que possa mais uma vez nos atender. E sugerir essa casa, a gente tem ouvido aí, que vem aí no dia 12, né, sexta-feira, presidenta Dilma, a oportunidade de nós fazermos em conjunto essa casa um documento, né, assinado por todos nós vereadores, pedindo, né, o vereador Russo, para que ela tome providências cabíveis mediante a todos os requerimentos e solicitações feitas por essa casa ao longo de anos, que até hoje não foram atendidas. Acho que é a oportunidade da gente estar, por exemplo, discutindo, passando para ela a informação das passarelas, como, por exemplo, entre outras reivindicações feitas pelos nossos munícipes, pela população. Eu acho que é um momento ímpar, é um momento único, e a gente deveria fazer em conjunto, estou propondo aqui a todos nós, que a gente faça em conjunto um documento para a presidenta Dilma, para que ela leve e delegue a quem de direito, para que as providências cabíveis sejam tomadas. Tá bom, presidente? Era isso. Boa noite a todos. Muito obrigado. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 9 de dezembro do corrente ano, a hora regimental.